Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vou compartilhar com vocês a segunda sementinha do dia. Vamos continuar trabalhando no tema Assim como as Flores, que é o nome do canal, né? Ontem nós falamos sobre a semente e hoje nós vamos falar sobre a morte da semente. Mas antes, eu queria responder uma pergunta aqui que eu recebi e eu penso que pode ser a pergunta de muitas pessoas. E a pergunta é a seguinte: sou macumbeiro, posso participar do canal? Pode, pode e deve. O intuito do meu canal é falar de Jesus, não falar de placa de igreja, mas de falar das experiências que eu tive com Jesus. Muitos sabem que eu sou um milagre e esse milagre foi realizado pelas mãos do Senhor Jesus, né? Depois que eu terminar essa série aqui do Assim Como as Flores, se vocês quiserem, eu posso entrar, me aprofundar aqui nos temas do meu testemunho, porque são muitas camadas. Então, você que é de outra religião, de outra fé, fique à vontade para participar aqui desse canal, porque aqui é como eu falei, vou compartilhar sementinhas de fé, esperança, amor, encorajamento, na qual eu encontrei em Cristo Jesus e espero que você encontre também, mas fique à vontade para participar do canal, para dar sugestão, comentar e tamo junto. Vem participar com a gente, porque vai ser muito bom, muito edificante. E falando aqui sobre a semente, sobre a morte da semente, você pode achar um pouco estranho, né? Mas nós entendemos que primeiro a semente precisa morrer, para depois ela gerar vida, né? A natureza, ela, quando a semente é colocada ali na terra, ela perde totalmente o seu formato original. E quando ela rompe a casca, é aquele embriãozinho, né, desperta. E esse morrer não significa uma destruição, é um processo de transformação. A semente deixa de ser semente e ela vai se tornar aí uma plantinha, uma flor, um alimento delicioso. E a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, Jesus usou exatamente essa metáfora. E no versículo diz assim: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Esse morrer, se a gente pudesse trazer para a nossa vida, significa muitas coisas, muitas renúncias, renunciar ao nosso ego, às nossas vontades, o nosso orgulho, às vezes, frente a algumas situações, né? Tem muitas pessoas que são muito orgulhosas e muitas vezes é necessário que a gente se esvazie de si mesmo para que Cristo possa crescer em nós e produzir esses frutos de amor, de fé e esperança, e a gente possa espalhar essas sementinhas de bondade e de amor. Assim como a semente na nossa vida, a nossa vida passa por processos, assim como a semente. E esse processo, ele só chega ao fim quando a gente se permite florescer com entrega, né? A gente pode florescer na plenitude. A morte da semente é o início de uma vida abundante. Na caminhada espiritual, isso nos lembra que a verdadeira vida, ela nasce através de entregas, de renúncias que a gente acha que às vezes ninguém vê, mas Jesus, ele contempla as nossas entregas e eu te asseguro que ele honra cada uma dessas entregas de quando a gente caminha com Cristo.
Por mais difícil que os tempos atuais estejam, quando a gente decide caminhar com Cristo, Ele caminha conosco e Ele cuida da gente em cada momento, em cada detalhe. Quando nós deixamos Deus agir, Ele transforma as nossas fraquezas em força e o nosso vazio em lindos frutos saborosos, perfumados. E a oração que eu quero fazer com você sempre vou estar fazendo aqui uma oração intencional com base naquilo que a gente conversou aqui, com a palavra que foi compartilhada. E eu quero dizer assim: Senhor Jesus, Ele nos ensina que o grão de trigo precisa cair na terra e morrer para dar fruto. Que assim também seja a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos renunciar ao nosso ego, às nossas vontades, para que a vontade de Cristo prevaleça em nós e que Cristo possa florescer nas nossas vidas. Dá-nos coragem, Senhor, para morrer a cada dia para o pecado e para tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Que o nosso coração seja como a terra boa, pronta para colher da Tua palavra e deixar que ela crie raízes profundas. Transforma nossas fraquezas em força, nosso vazio em plenitude e faz de nós instrumentos de paz, de esperança, de amor, instrumentos afinados por Ti, instrumentos afinados pelo nosso Criador. Quão maravilhoso é isso! Imagina sermos afinados pelo Senhor Jesus. Que bela canção nós vamos passar a entoar, sendo afinados para aquele que escreve os nossos dias. E em nome de Jesus, que a nossa vida seja como uma árvore, cheia de frutos que alimentam e que abençoam a todos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, a semente viva que morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã e não esquece, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, porque a cada ação o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que você está gostando, que você está interagindo, e eu conto com vocês aqui para a gente espalhar, assim como as flores, muita alegria, muita esperança. Que Deus abençoe seu dia. Um grande beijo. Tchau, tchau.